Oi, pessoal. Boa noite. Tudo certo? Vamos entrar aqui ao vivo agora e se tiver algum problema aí com som ou com imagem, por favor, vocês me avisem que eu estou lendo o chat aqui e eu vou dizer alguma coisa, eu consigo mexer em alguma coisa se preciso for. Hoje a gente vai falar sobre como o vinho é feito e o que acontece para gerar os vinhos secos que são feitos de uvas doces. O pessoal pode se confundir com essa expressão. O que é vinho seco? Ora, o vinho líquido, obviamente que ele é molhado. Como é que um líquido vai ser algo seco? Isso é uma coisa que confunde muita gente. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter esse bate-papo com vocês para falar um pouco sobre como esse vinho é feito, como todos os vinhos são feitos, porque pode até parecer meio técnico, mas é a única maneira da gente conseguir evoluir para vocês poderem saber como degustar esse vinho, como comprar vinhos, para vocês poderem, inclusive, aprender a harmonizar, que eu sei que é o que vocês mais querem saber nesse momento. Porque o que eu recebo de comentários aqui, o que eu recebo de gente pedindo, qual é o vinho que combina com tal comida? Quando eu for fazer tal comida, que vinho que eu devo escolher? Como é que eu vou escolher o vinho para fazer aquela massa, o vinho para acompanhar aquela polenta? Enfim, tudo dependendo da região, da cultura local. Isso é um tema que gera muita curiosidade em todo mundo. Então, o primeiro passo para que você possa sozinho ter independência, ter liberdade para você mesmo saber julgar isso e fazer essas escolhas e mesmo descobrir aquilo que você gosta é na aula de hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como é feito o vinho. O vinho é feito de um processo chamado de vinificação, processo que transforma as uvas doces em vinhos secos. Por definição, todo vinho deveria ser um vinho seco. Vamos entender. No Brasil, o Brasil é um país que tem uma cultura vinícola em desenvolvimento. O Brasil é enquadrado como um dos países que produz vinhos pertencente ao Novo Mundo. O Velho Mundo são os vinhos dos países europeus, da França, da Espanha, da Itália, que são os produtores mais tradicionais, mais antigos, que ficam na Europa, por isso são chamados o Velho Mundo do vinho. No Novo Mundo, temos Brasil, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Argentina, Chile. Então, nós estamos assim posicionados. E a vitivinicultura no Brasil, que é a produção de uvas para vinhos e a elaboração de vinhos, é uma atividade relativamente recente. Vamos falar aí dos últimos 100 anos ou algo. E a vitivinicultura de vinhos finos é mais recente ainda, de vinhos finos de alta qualidade. Mais ainda, começou principalmente aí nos anos 1990 para cá. Então, hoje no Brasil, o consumo de vinho está em torno de 2 litros per capita. Gente, nós temos aí praticamente o quê? 200 milhões de habitantes? Nós temos um mercado gigante para explorar. Temos uma produção vinícola brasileira, local, nacional, muito pequena ainda. E, então, temos isso tudo na mão. E eu estou aqui para vocês, para ajudar vocês a descobrir esse maravilhoso mundo do vinho. Então, como que as pessoas geralmente iniciam? Como o nosso Brasil não tem essa cultura tão desenvolvida, como quem mora na Espanha, ou na Itália, ou na França, as pessoas costumam começar a provar vinhos, aqueles de garrafão lá do interior, coloniais. Por quê? Porque são aqueles que têm o gosto de uva, são mais parecidos com a fruta. E quando a gente reconhece no produto algo que nós já temos uma referência na memória, é mais simpático, é mais amigável, é mais legal gostar de um produto que a gente reconhece. Então, o sabor doce também ajuda, porque
na degustação, de um modo geral, são dois tipos de sabores que são percebidos, assim, na maioria das situações, que é o açúcar e a acidez. Mesmo na degustação de vinhos, o que é mais fácil para todo mundo é perceber o açúcar e a acidez. Então, aquele vinho que tem o gostinho de uva e que é docinho, é o vinho que a maioria das pessoas começa a tomar e começa a se iniciar nesse mundo, nesse grande universo de vinhos. Isso aconteceu comigo também. Foi dessa maneira que eu comecei a tomar vinhos, tomando vinhos de garrafão brancos, que tinham gosto de uva. Lá, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Hoje eu moro em Bento Gonçalves, mas quando isso aconteceu, eu morava ainda numa outra cidade, que é Santa Rosa, que é fronteira com a Argentina. E se faz muito vinho colonial nessa região. Vinho colonial, gaúcho, é um produto que é bastante tradicional aqui no estado, e muitas pessoas iniciam nesse universo de vinhos através desse tipo de produto. Bom, gente, então como é que o suco de uva, se o vinho é feito de uvas doces e o vinho é 100% feito de uvas, as uvas são a única matéria-prima que é utilizada para fazer vinhos. Eu estou falando de matéria-prima, não estou falando de materiais de coadjuvantes de tecnologia ou de aditivos que a gente use, mas eu estou falando de matéria-prima, que é a matéria-prima que é transformada e que vai gerar esse produto. 100% uvas. Os vinhos finos são feitos das uvas vitis vinífera e os vinhos coloniais das uvas americanas ou híbridas ou outros tipos. Vinhos especiais são uma mistura dos dois. Então, como o suco de uva doce vira esse vinho seco? É através do processo chamado vinificação. O que é isso? As uvas, elas são esmagadas para que haja o rompimento da casca e liberação do suco. As uvas são bastante suculentas. Esta liberação de suco e esse suco de uva, né, que sai, é chamado mosto de uva. Então, esse suco vai ser colocado em um recipiente, um tanque, onde vão ser adicionadas leveduras que vão converter, elas vão pegar esse açúcar das uvas e vão converter, vão fazer um processo chamado fermentação alcoólica e vão converter esse açúcar em álcool e gás carbônico. Isso é fermentação. Oi, Xisley, boa noite, que bom te ver por aqui. A Xisley é a primeira pessoa que eu estou vendo aqui. Então, esse processo se chama fermentação alcoólica. Todos os vinhos passam por esse processo. Esse é o começo da vinificação. Então, o vinho é quando o açúcar das uvas é convertido em álcool e gás carbônico pelas leveduras. As leveduras são o quê? São um micro-organismo, são um tipo de fungo que vão converter esse açúcar em álcool e gás carbônico. Todas as bebidas que são fermentadas passam pelo mesmo processo. Essas bebidas só existem porque a levedura existe. A mesma coisa com a cerveja, só que a cerveja, na cerveja é utilizada a cevada maltada e as leveduras consomem o açúcar dessa cevada e o sake, que é uma bebida japonesa, é arroz fermentado por leveduras. Então, as leveduras consomem o açúcar que tem o carboidrato que tem nesse arroz para fazer a fermentação alcoólica e produzir o sake. Então, todas as bebidas alcoólicas fermentadas passaram por uma fermentação alcoólica. A fermentação é um processo que é livre na natureza, ele acontece o tempo todo, espontaneamente, porque as leveduras estão lá. Onde as leveduras encontram uma matéria açucarada, elas estão lá se nutrindo, se alimentando desses açúcares. Então, quem nunca viu uma fruta ou esqueceu uma fruta lá
na gaveta da geladeira, ou foi viajar e voltou e encontrou assim uma fruta toda efervescente, soltando uns aromas, parecendo que estava assim, com uma efervescência como se fosse aquele sal de fruta, aquele que a gente usa, que coloca num copo d'água e começa a produzir tipo uma espuma. Essa efervescência é a fermentação alcoólica acontecendo na fruta. Eu já passei por isso, já aconteceu de esquecer em casa uma determinada fruta, ela amadureceu, começou a fermentar, e, na verdade, esse é o primeiro estágio do processo de apodrecimento de uma fruta, né? Mas por que eu estou ensinando isso para vocês? Por que eu faço questão de ensinar isso para vocês? Porque a partir daqui eu vou conseguir evoluir com vocês a degustação de vinhos, porque eu vou começar a ensinar esses conceitos. O que é o seco, que é quando acabou o açúcar, as leveduras consumiram todo o açúcar. Eu vou conseguir ensinar para vocês os princípios para harmonizar o vinho com comidas, e vocês vão saber como comprar os produtos no mercado. Então, hoje eu não trouxe vinho, hoje eu trouxe água para conversar com vocês. Mas não vai ser sempre assim, acho que na maioria das vezes não. Então, as leveduras, elas são o quê? Elas são seres unicelulares que têm uma célula só e elas realizam os mesmos processos de metabolismo que o ser humano. Então, o que elas fazem? Elas comem, basicamente, elas comem os açúcares e se reproduzem muito e morrem, né? Então, isso é o ciclo de vida de uma levedura. Então, a comida da levedura é o açúcar da uva. Então, ela vai pegar esse açúcar, vai transformar, vai fazer um metabolismo celular e o resíduo, o produto desse metabolismo é o álcool e o gás carbônico. Então, o vinho, ele é um resíduo do metabolismo da levedura. Essa coisa maravilhosa. E o que acontece? Chega um ponto, né, que a gente tem lá um mosto de uva fermentando dentro de um tanque, e chega um momento que as leveduras consumiram todo aquele açúcar, elas comeram tudo que tinham, então o que vai acontecendo? Assim como se falta combustível em um carro, o carro vai parar. Então, a fermentação vai diminuindo o ritmo até que as leveduras morrem de fome. Ou então, quando o álcool fica muito alto, aí em torno de 15% a 16%, as leveduras se intoxicam porque tem muito álcool e elas não conseguem mais metabolizar aquilo e elas também morrem. Então, as leveduras, elas podem ser selecionadas ou podem ser selvagens. As selvagens, elas vivem livres na natureza. Elas, onde tem uma matéria açucarada, um açúcar lá disponível, elas vão, consomem e se alimentam disso. Elas são vida livre na natureza. E o que acontece? Os vinhos produzidos de levedura selvagem, às vezes, eles fazem um H2S, que é um composto sulfídrico que causa dor de cabeça nas pessoas. Então, não é muito legal. Eu mesma sou muito sensível a isso. Eu não consigo tomar vinho colonial porque eles são feitos de fermentações espontâneas, com aquelas leveduras que vivem no ambiente das cantinas coloniais, naquele ambiente onde vai ser feito essa uva, e isso fica passando de um ano para o outro, elas vivem ali, vivem no ambiente. São seres microscópicos, a gente não enxerga. A menos que tenha, assim, uma colônia grande. Aí a gente vê, né, uns pontinhos, vê, assim, uma coisa que parece algodão. Mas, enfim, elas vivem nos ambientes das vinícolas. E essas, quando elas fermentam espontaneamente o vinho, eu não me dou muito bem, eu sou muito sensível, eu tenho dor de cabeça muito forte, então por isso eu nunca tomo vinho colonial, não tomo mais. Na indústria, o que a indústria fez? Ela fez um processo de seleção dessas leveduras, selecionou quais são as melhores linhagens, as mais resistentes, as mais produtoras de álcool, aquelas que produzem os melhores aromas. Aí eles pegaram e fizeram o quê? Eles fizeram elas se multiplicarem em um tanque, secaram,
esperaram elas vivas ainda, secaram essa massa de leveduras, empacotaram e vendem. Então, a indústria, de um modo geral, usa a levedura selecionada para poder fazer a fermentação alcoólica de vinho, porque ele não vem com esses compostos indesejáveis. E ele vai maximizar produção de álcool, que é o que a gente quer, produção de aroma, e vai fazer isso rapidamente, sem produzir nada de composto indesejável, porque às vezes pode também ter alguns aromas que são ruins. Oi, Verônica, oi, Lívia, que bom ver vocês aqui. Por que uvas? Vocês talvez estejam se perguntando por que uvas? Se a fermentação, se as leveduras são vida livre na natureza, tem por tudo, e se qualquer fruta pode fermentar, por que uvas? Por que não tem vinho de outra coisa? Olha, já se pesquisou de tudo, já se tem notícia de que se pesquisou de tudo nesse mundo, de tudo que é tipo de fruta. Então, o que acontece? As uvas, elas conseguem ter um alto teor de doçura, de açúcar. Elas chegam ali em torno de 20% de açúcar dentro delas. E esses açúcares que elas têm são muito fáceis de fermentar. Basicamente, é frutose e glicose. A glicose dessas uvas, ela é muito fácil de fermentar, então começa rápido e favorece muito a produção de álcool. Nenhuma outra fruta se presta a produzir tanto álcool quanto a uva. E o que acontece? Quanto mais álcool, mais longevidade, mais durabilidade, mais estabilidade esse produto vai ter. Ele não vai estragar porque o álcool protege. Então, vai ser mais fácil de transportar longe, de antigamente fazer uma viagem de navio, por exemplo, porque o álcool protege o produto. Ele impede que outros micro-organismos se multipliquem ali e estraguem, por exemplo, esse vinho. E também porque nenhuma outra fruta consegue agregar aromas tão gostosos, tão deliciosos e interessantes como a uva consegue. Então, a uva é a rainha, nesse caso aqui, de produção de vinho. E precisa de um mínimo de teor de açúcar para produzir esse mínimo de teor alcoólico que a gente precisa para proteger o vinho, para o vinho chegar aí nos 13, 14, 15, 16 graus de álcool, a gente precisa aí ter um mínimo de teor de açúcar, porque é o quê? É a comida da levedura. Então, a gente precisa dar um mínimo de comida para que elas possam entregar isso para a gente. Então, desse vinho, dessa uva que tem em torno de 20% de açúcar, vai resultar um vinho, a levedura vai consumir tudo e vai resultar um vinho com aproximadamente 1%, que vai ser o açúcar residual. Isso é o vinho seco. Isso é a expressão secar o vinho. Então, isso é a própria definição de vinho. Quando as leveduras consumiram todo o açúcar, produziram o máximo álcool e o gás carbônico ele é liberado para o ambiente onde está sendo feito, o ambiente da vinícola, vai para o ambiente, vai para a atmosfera, enfim. A não ser alguns outros tipos de vinho que armazenam esse gás carbônico produzido, como o espumante. O espumante tem essa produção ele fica encapsulado dentro do líquido para poder dar, que é o gás da bebida, que dá essa efervescência que torna o vinho espumante. Mas a gente vai falar mais adiante dos espumantes. Tem muito assunto aqui para falar nessas nossas aulas aqui no Vivendo o Vinho, aqui no T-Visão. A Verônica está dizendo que ama a química. É isso mesmo, que legal. Eu sou suspeita para falar. Mas, assim, eu acho tudo muito interessante. Bom, quanto a essa questão da doçura, esse secar o vinho, ele é o quê? Na verdade, é a doçura não percebida na língua, porque geralmente nunca zera totalmente o açúcar. Ele chega lá em torno de 0,5% a 1%. Só que esse açúcar, ele não é mais perceptível pela nossa língua. Então, a gente diz que o vinho ficou seco. Ele não tem mais açúcar,
ele não tem mais nenhum tipo de... Ele está com ausência de açúcar, não tem mais nada perceptível. Esse é o vinho seco. E esse açúcar residual, ele é medido em gramas por litro ou em percentual por peso. Depende da escala utilizada. No Brasil e em alguns outros países onde tem regiões frias, porque aqui no Rio Grande do Sul é a nossa região produtora mais tradicional do país. Existem outras 5. O Brasil tem hoje 6 regiões produtoras de vinho, inclusive no Nordeste, com climas super quentes. Mas a região produtora tradicional é aqui em Bento Gonçalves, e é uma região fria. Então, não são todos os anos que a videira, que é a planta que produz a uva, ou a parreira, a videira ou a parreira, como vocês preferirem, ou as vinhas, né? Elas não são todos os anos que elas amadurecem completamente. E a gente precisa, para fazer certos vinhos, desse amadurecimento completo. Então, por quê? Porque nessas regiões frias, a incidência de sol é menor, são menos dias de sol, e às vezes tem alta incidência de chuva, o que deixa tudo muito úmido. E esse clima frio, ele é propício para o quê? Para vinhos mais frescos, vinhos brancos e vinhos espumantes. Então, vinhos tintos são... Alguns anos é que são mais propícios, que é quando as videiras conseguem amadurecer as uvas completamente. Então, o que acontece? Nesses anos em que o amadurecimento da planta, do fruto, não vai até o fim, a gente não consegue fazer com que o açúcar natural da uva seja todo ele produzido nesse nível, mais perto dos 20%. A gente não consegue. Então, precisa, para a gente poder fazer esse vinho, até porque essa uva, ela tá aí, ela tá no parreiral, gente. O produtor não vai botar isso abaixo, né, gente? Senão ele desiste, sai do negócio e a gente não tem mais vinho. Então, algo tem que ser feito. Então, o governo brasileiro autoriza que seja feito um processo chamado chaptalização. O que é isso? É adicionar açúcar dentro do suco de uva para aumentar o teor de açúcar, para as leveduras terem comida suficiente para elas poderem conseguir atingir o teor alcoólico que precisa. Essa prática é autorizada em vários países no mundo, não só no Brasil. Eu, particularmente, não vejo problema algum, não vejo diferença alguma de qualidade, embora exista uma polêmica enorme no mundo e existam produtores em regiões privilegiadas em que não passam por isso, que brigam ferrenhamente, defendem que não seja feita chaptalização alguma. Mas eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum. Enfim, quanto à percepção da doçura, os nossos sentidos, eles não são um laboratório de química, eles não são um laboratório quantitativo que vai conseguir medir exatamente quantas gramas por litro tem um mosto de uva. A gente vai conseguir perceber, sim, maior ou menor doçura, mas a gente não vai conseguir quantificar. E os nossos sentidos, eles também são meio que enganados, conforme o contexto, conforme outros fatores. Então, por exemplo, pode ser que a gente esteja degustando vinhos que têm exatamente o mesmo teor de açúcar, mas acaba sendo percebido de forma diferente. Por quê? Porque vinhos com alta acidez, alto amargor e alto gás carbônico, caso de espumantes, atenua a percepção de doçura. Tudo isso meio que mascara a doçura. Então, a gente não vai achar tão doce. Quando, na verdade, um vinho com o mesmo teor de açúcar, mas que seja mais alcoólico, vai acontecer o quê? Vai aumentar a percepção sensorial do açúcar, porque o álcool faz isso. Ele aumenta a percepção do açúcar. Então, também outra coisa que acontece é que certos açúcares são mais doces do que outros na nossa boca, na nossa percepção. Então, por exemplo, dos açúcares da uva, a frutose é 2 vezes mais doce do que a glicose. É só um exemplo.
né? Existem diversos tipos de substâncias doces, adoçantes aí disponíveis, que muda bastante essa percepção. Uns, assim, chegando a ser dezenas ou centenas de vezes mais doces do que a própria glicose. E depois de concluída a fermentação alcoólica, o que acontece? A gente tem o vinho seco, que é a própria definição do vinho, como eu acabei de falar, né? Então, conforme o rótulo do produto, conforme o estilo, na verdade, o rótulo não, conforme o estilo de produto que a gente quer fazer, quer colocar no mercado, pode ser muito interessante ele ser super seco ou nem tanto. Então, tem maneiras de preservar o açúcar antes que ele seja totalmente consumido. Então, é possível interromper a fermentação alcoólica através de um choque térmico. É assim que se faz o espumante Ast ou Moscatel. Ele é uma fermentação única. Na verdade, os demais espumantes são duas fermentações. Eles passam primeiro pela fermentação alcoólica e depois uma segunda fermentação, ou na garrafa, ou em um tanque. E no caso do processo Ast ou Moscatel, a fermentação é única. Só ela é interrompida entre quando tiver, assim, de 6 a 10 graus de álcool, através de um choque térmico. Então, o açúcar que tem no moscatel é o próprio açúcar da uva residual. Outra forma é concentrar o mosto da uva antes de começar a fermentação. O que é o processo de concentração? É aquecer esse mosto como se fosse fazer uma geleia, tá? Mas não chega tanto. E a água vai sair, ela vai evaporando e vai concentrando a parte sólida, orgânica desse mosto de uva. E outra técnica também é conduzir a fermentação alcoólica normal até secar o vinho e adicionar mosto concentrado. Então, tudo isso vai depender do tipo de produto que se está fazendo e vai depender também das práticas enológicas autorizadas pelo país produtor. Então, nenhuma vinícola brasileira pode fazer nada sem conhecer a lei do vinho e conhecer todas as práticas enológicas que são permitidas para esse tipo de produto ou para ajustes de produção. E agora, talvez vocês estejam se perguntando, como ler, então? Como ler os rótulos dos vinhos? Como eu identifico esses teores de açúcar em um ou outro produto? Então, no Brasil, quando vem o termo seco, significa que ele está em torno de 0,5% de açúcar residual. É seco mesmo, né? Não sobrou praticamente nada ali de açúcar. Vinho seco é vinho seco. Então, vai estar lá escrito na garrafa. Vinho de mesa fino, tinto, seco. Então, você sabe que é esse, que praticamente não tem açúcar perceptível nesse vinho. Ou vai estar lá escrito meio seco ou meio doce. É quando tem um teor intermediário de açúcar residual. Então, de 5 até 20 gramas por litro, conforme a legislação atual. Pode ser que mude no futuro, mas, enfim, hoje o que está em vigor é isso, de 5 gramas por litro até 20. Então, até 2%. E os doces ou suaves têm, no mínimo, 20 gramas por litro. Então, aí não tem um limite, gente. Por que que não tem um limite? Porque tem aqueles vinhos que são os licorosos. Então, eles vão ter um teor bem alto de açúcar. Para vocês terem uma noção, a comparação, assim, ó, a gente pode colocar as coisas na seguinte escala. A gente pode usar uma escala bem ilustrativa aqui. Então, vamos imaginar que a gente tem uma taça de um vinho seco. Um vinho qualquer, um Shiraz, um Merlot qualquer, um vinho seco. A gente tem na mão essa taça. Então, o passo seguinte seria um pouquinho mais de açúcar, seria uma xícara de chá com uma colher de açúcar. Ele teria em torno de 12 gramas por litro. Um chá adoçado com uma colher de chá de açúcar. Uma taça de vinho meio seco poderia ser, ou de um vinho doce, poderia ficar, um vinho suave ou doce, poderia ficar em torno aí de umas 15 gramas, vamos dizer assim, 20, mínimo 20, né? A gente tem o 12. Então, um vinho suave que vocês encontram no mercado, vocês comprassem e tivesse aqui uma taça de um vinho suave qualquer, saibam que ele teria, no mínimo,
20 gramas por litro. Um suco de laranja tem naturalmente 85 gramas por litro. Um vinho do Porto tem em torno de 100 gramas por litro. E o suco de uva, que é o mosto, a uva espremida, uva madura espremida, tem em torno de 225 gramas por litro. O suco de uva, esse que a gente compra no mercado também. Então, em torno de 225 gramas por litro. Então, aí vocês têm uma escala, assim, para comparar bem a diferença entre todos eles, né? Então, assim, conclusão. Vinho seco, não é que o líquido secou. Seco, aqui, nesse contexto, não é o oposto de molhado. O seco significa que é o oposto de doce, é que ele não é doce. E não confundir agora com o tanino, que esse é outro conceito que eu vou falar numa aula adiante, que o tanino seca a boca. A gente está falando aqui da percepção do açúcar, mas o tanino dá uma percepção de secar a língua. É como se a gente tivesse passado algodão na língua ou botado algodão na boca. E os vinhos muito tânicos secam a boca. Então, eu já falei aqui para vocês vários conceitos aqui que já introduz a degustação. Então, agora vocês já sabem o que é vinho seco, o que é meio seco, o que é vinho doce. Já falei um pouquinho de tanino, já sabe o que é fermentação alcoólica, já sabe como é que se faz um moscatel Asti, já sabe como é que se faz um espumante. Então, assim, já comecei a introduzir, vocês já sabem como ler um rótulo para escolher o vinho conforme o teor de açúcar. E essa questão do vinho ser seco ou não, assim, mundialmente, ela é tida, o vinho seco, porque o vinho seco é a própria definição de vinho. Como já falei isso aqui 2 vezes nessa aula, eu estou falando pela 3ª vez, mundialmente falando, o vinho ser seco é indicador de alta qualidade de vinho, porque essa é a definição do vinho. Fora isso, daí vai variar conforme os estilos. Então, vinho suave ou doce é uma coisa que tem no Brasil, não tem em muitos outros lugares do mundo. Tem alguns países que também caíram no gosto. Mas eu não estou aqui para julgar se está certo ou se está errado, porque existe um mercado enorme para vinho doce no Brasil, porque eu mesma, como eu falei, eu mesma comecei a conhecer esse mundo de vinhos tomando vinhos doces e me identificando com o gosto de uva, com aquele gostinho familiar, e muita gente começa a conhecer sobre vinhos e se interessar, ter curiosidade e avançar dessa forma, até que a pessoa vai evoluindo o paladar. E tem mais uma outra coisa com o açúcar que acontece. O açúcar, quando a gente toma o vinho com açúcar, ele gruda, o açúcar se gruda nas papilas gustativas e ele bloqueia os receptores. E a gente fica por mais ou menos uma meia hora sem condição de perceber os outros sabores que tem no vinho, de perceber os aromas, os gostos direito, por causa que o açúcar provoca, ele ocupa os receptores da boca. Então, se a gente quer realmente provar, mesmo uma comida ou outras bebidas, o sabor verdadeiro delas, a gente deve tomar o modo seco, sem adição de açúcar. Um chá sem açúcar, um suco sem açúcar. Então, a gente deve ir por essa linha, e a partir do momento em que eu mesma descobri essa questão, esse papel do açúcar, eu parei de acrescentar açúcar em tudo, no café, no chá, nos sucos, eu tomo tudo sem açúcar, porque eu quero realmente, e eu me acostumei a perceber os sabores originais das bebidas e das comidas. Certo, pessoal? Muito obrigada por vocês terem vindo, por vocês estarem aqui comigo, e eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 19h30, no Vivendo Vinho, aqui no T-Visão. Um beijão e até próxima segunda.